As aulas no presencial já voltaram em algumas escolas, estão voltando em outras escolas, e devido à falta de informação, falta de funcionários e de preparo da escola, muitas estão ditando regras para a educação física que são contrárias ao bem comum. É consenso desde o início da pandemia que atividades ao ar livre ou em ambientes mais abertos, eles diminuem as chances de contágio do Covid. Mas algumas escolas estão ignorando isso e obrigando os professores de educação física que poderiam fazer atividades fora da sala de aula, terem que fazer atividades dentro da sala de aula. Olha a contradição. Eu até entendo que é muito mais fácil de você limpar uma sala de aula, de você manter o controle e até de evitar com que as pessoas transitem pela escola. Mas essa é uma decisão que não melhora o aprendizado e é ruim tanto para os alunos quanto para os professores. Saúde vai muito além de não ter doença, e manter os alunos confinados dentro de sala de aula não é nada saudável. Mas então você me pergunta, o que fazer então? Calma que esse vídeo é para falar sobre algumas alternativas, trazer algumas propostas, alguns argumentos inclusive que você pode estar usando para negociar aí na escola que você trabalha. Lógico, se você concordar comigo, ele pode te ajudar. E se você discordar de mim, ótimo, não tem problema nenhum. Coloca aqui embaixo nos comentários que eu também vou aprender com você. Mas assiste o vídeo até o final, senão não tem como você concordar ou discordar comigo. Então, vamos lá! Antes de pensar em qualquer atividade para fazer nas nossas aulas, a gente precisa ter aí alguns pilares em que nós vamos construir tudo isso. E os pilares são estes. Primeiro, insistir para que os alunos tragam suas próprias garrafinhas. Mesmo que a escola use, por exemplo, copos, o ideal para a educação física é a garrafinha. E não pode ficar trocando e usando o material de outras pessoas. Então, insistir que material de uso pessoal tem que ser somente daquela pessoa e não pode ficar trocando isso. Isso é bem ruim. Então, antes de você começar a pensar em atividade, pensa primeiro o que eu preciso ensinar para ele em termos de protocolos, que vai realmente ajudar a saúde dele. Uma delas é essa. Número 2. Lavar a mão constantemente. Isso tem que se tornar um hábito que você vai ter que construir com seus alunos, muitos deles que estavam em casa e às vezes não estavam lavando a mão todo momento. Então você vai ter que lavar a mão na hora que entra na quadra, lavar a mão depois de fazer uma atividade, lavar a mão antes de sair da quadra. Então constantemente isso tem que ser feito. E lembrando, precisa de sabão, né, gente? Nós temos também que ensiná-los a lavar a mão corretamente. E não tem como lavar a mão corretamente pensando no momento que a gente está vivendo ou outros momentos futuros sem sabão. Então a gente precisa insistir, as escolas precisam ter sabão. E se elas não tiverem, temos que brigar, temos que lutar, mas isso tem que ter. É pré-requisito. Não dá para negociar nesse ponto. Terceiro, insistir que eles não fiquem colocando a mão no rosto durante a atividade. Então se está fazendo uma atividade, não pode ficar roendo unha, chupando o dedo, colocando mão no olho constantemente, mão no nariz ou onde quer que seja no rosto. Em alguns jogos você pode inclusive colocar isso como regra. E quarto, se usar materiais que sejam fáceis de limpar. É possível sim usar materiais. E os alunos podem ser os nossos aliados na hora de limpar esse material. Escola nenhuma vai ter condição de limpar todos os materiais depois e durante as aulas de educação física. Então a gente precisa colocar como rotina isso com os alunos, deles limparem esses materiais. E nesse caso é interessante materiais individuais e depois de usar, cada um limpa o seu. Para isso você precisa de ter ali materiais para que eles possam limpar, como por exemplo álcool em gel, álcool 70, o que for possível de ter na sua escola que estejam de acordo com as normas sanitárias. Vamos dar um exemplo. Que tal a gente pensar em usar o sorvebol? O sorvebol é esse jogo aqui. Os materiais que nós vamos precisar pode ser uma rede, se você for fazer duas equipes. Você nem precisa da rede se você for estar trabalhando de um jogar para o outro a bola. O material individual que eles precisam é de cone. Pode pensar algumas adaptações, fazer cones de papel, outras coisas, se for o caso da sua escola.
E bolas, que também podem ser adaptadas para ter aí uma quantidade maior para os alunos. Mas o interessante seria uma bola de queimada, aquelas bolas número 10, número 8, dependendo do tamanho do cone, para que ele encaixe dentro do cone. Como você pode então estar fazendo essa atividade? Você pode estar colocando os alunos em roda, mantendo uma distância entre eles e jogando a bola um para o outro para tentar pegar a bola. Você pode estar fazendo em dupla se você tiver uma quantidade maior de bola, e você também pode fazer um jogo, colocando no caso as áreas em que os alunos vão poder transitar. Eles não podem invadir a área do outro. Então, a partir do momento que a bola foi para o outro lado e não é a minha área, eu não posso ir até lá. Isso pode ser inclusive uma infração do nosso jogo, que é adaptado para esse momento de distanciamento. Acabou a atividade, cada um limpa o seu cone e coloca ele do lado. Não coloca ele dentro da caixa nem nada do estilo, deixa ele ali do lado. O professor pega a bola ou as bolas, que normalmente é uma quantidade menor, e ele pode estar fazendo a limpeza desse material. É claro que cada realidade vai precisar de uma adaptação. Então você vai ter que pensar com relação à sua escola. Será que você consegue esses materiais? Você vai ter que adaptar materiais. O que nós não podemos é aceitar a precarização da educação física. Não usar nada de material, ou até mesmo sempre deixando de lado. Nós temos também que exigir materiais para a escola, ir atrás disso, porque ninguém vai chegar para a gente e entregar de mão beijada essas coisas. Muitas vezes, principalmente na escola pública, a gente precisa de lutar para conseguir comprar alguns materiais. E esses são materiais bem simples e de uma certa forma as escolas já têm. E é muito fácil de adaptar também. Aqui na minha cidade estão proibindo que na educação física tenha esportes coletivos, mas esses pareceres são dados por pessoas que conhecem muito pouco da educação física escolar. São médicos, gestores e entre outras pessoas que não sabem muito bem o que é que a educação física escolar faz. Eu já vi isso em vários lugares. Mesmo pessoas que estão há mais tempo na escola, eles trazem com eles a ideia que eles tiveram de educação física escolar e não o que realmente está acontecendo. Eles não acompanham e não acompanharam as mudanças da educação física e não conhecem as suas possibilidades de trabalho. Eu concordo que não é momento da gente trabalhar o futsal convencional, fazendo jogos com muito contato físico e que ajuda o vírus a se espalhar. Eu acredito de verdade, isso não é o que a gente tem que fazer nesse momento. Mas a gente pode fazer adaptações desses esportes coletivos, para que seja possível levar ele para a aula. O próprio futsal, por exemplo, nós podemos levar para as nossas aulas fazendo futsal cada um no seu quadrado. Então você vai fazer os quadrados no chão e a pessoa não pode estar saindo. Algo semelhante ao pé-bolim, por exemplo, mas ali na quadra. E coloca como regra que não vale nem usar as mãos, ninguém, e não pode usar a cabeça, você só pode usar os membros inferiores. E para facilitar ainda mais e não ter esse contato, nós não precisamos do goleiro, nós podemos colocar cone que devem ser acertados pelos jogadores. Pronto, fizemos um esporte coletivo com adaptações para o distanciamento. E o melhor de tudo, nós não precisamos fazer isso sozinhos. Nós podemos jogar isso como problemática para os nossos alunos. Se nós estamos trabalhando um tema como futsal e nós queremos estar trabalhando isso na prática, leva isso para os alunos. Como nós podemos fazer na realidade que nós estamos vivendo? As regras vão sendo construídas coletivamente. De acordo com a necessidade, nós vamos transformando ela. Por exemplo, num basquete, cada um no seu quadrado, porque não pode ter essa movimentação de entrar na área da outra pessoa, pode ser a regra, por exemplo, que se você colocar a mão no rosto, é falta. E aí a gente cobra uma falta, você perde a posse de bola. E pode ser parte da regra, a pessoa que pôs a mão no rosto tem que sair, lavar a mão com sabão e água e o rosto, e depois ele volta para o jogo. Nós podemos até fazer um revezamento. Quem pôs a mão no rosto sai, lava a mão, lava o rosto e volta para ficar ali esperando a vez de entrar. E você vai fazendo aí um rodízio de quem está jogando, sempre tendo pessoas que vão aí lavar a mão, porque às vezes acontece de relar, às vezes relar no chão, precisa lavar a mão, você tem esse rodízio que você pode estar fazendo. Mas essas não são as únicas atividades que nós podemos estar fazendo. E eu vou sugerir algumas que vocês podem estar fazendo, adaptando, mudando, de acordo com a sua realidade, de acordo com o tamanho da sua escola, quantas crianças, quantos adolescentes você está atendendo. Vamos lá? As mais fáceis de nós estarmos trabalhando com distanciamento, sem material, são as brincadeiras de comando, como por exemplo, morto-vivo, Simon diz mão na testa, Simon diz mão nas costas, Simon diz
O mestre mandou, siga o mestre. Tem uma brincadeira que eu acho bem interessante, que você tira uma das pessoas do grupo e você estipula que uma pessoa é o mestre. Esse mestre vai fazer movimentos que todo mundo tem que imitar ele. E aquela pessoa que chega depois, ela tem que adivinhar quem é o mestre pelos comandos que ela vai vendo, quem tá imitando quem. Essa é uma brincadeira bem legal, dá pra fazer com diversas idades, não tem limite de idade pra fazer. Outras atividades que não tem muito contato físico, por exemplo, é a ginástica aeróbica, aquelas de academia. Nós podemos demarcar alguns espaços no chão e ali dentro desse espaço fazer as atividades de acordo com a pessoa que está sendo copiada, normalmente que é o professor, ou até pode ter aí uma mudança se você estiver trabalhando isso com os seus alunos, que eles pesquisem, tragam movimentos, alguma sequência que eles vão estar fazendo lá na frente. E os alongamentos também, que faz parte dessa ginástica que nós vemos muito aí nas academias. Outro tipo de atividade que é possível a gente estar trazendo para as nossas aulas, normalmente para as crianças menores, é a brincadeira cantada. Nós podemos fazer adaptações. Por exemplo, uma brincadeira que eu tenho aqui no canal que é a pipoca. Uma pipoca estourando na panela, outra pipoca começa a responder. Vou colocar aqui em cima um card, se você quiser conhecer ela, é só você vir aqui, clicar e você vai pra lá. Mas você pode fazer isso depois, não precisa fazer isso agora. Como é essa brincadeira, basicamente para você ver? Nós vamos estar cantando essa música em roda e aí tem uma parte que a gente fala, é um tal de block. Vai pra frente, ploc, 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 ploc pra trás, depois ploc, ploc pro lado, pro outro lado. Só que, o que nós podemos fazer? Nós não precisamos estar de mãos dadas, nós não precisamos estar próximos um do outro. Você pode fazer aí as áreas onde eles vão estar fazendo e eles vão estar cantando também essa música. E na hora do ploc, ploc, cada um pula no seu lugar. Eu fiz essa atividade numa live remota com meus alunos. Ficou bem legal e todo mundo pulou, brincou, se divertiu. Eu acho bem interessante essa brincadeira. E tem outras também que a gente pode estar fazendo. É só você procurar brincadeiras cantadas aqui no canal, tem várias. Vou deixar aqui em cima um link que leva você para uma playlist com várias dessas brincadeiras. Você pode escolher e adaptar para que ela tenha um distanciamento entre as pessoas. Uma outra opção que eu gosto bastante são os esportes que não usam tantos materiais e os materiais que usam são individuais. Um que eu já falei que é o sorvebol, que eu gosto bastante, dá pra gente estar trabalhando muito facilmente. Outro é o zebol, que é esse aqui. É que os próprios alunos podem construir as suas próprias raquetes e eles não vão ter contato com bola, nada desse estilo. Logicamente que em alguns momentos a gente vai pegar a bola, mas se eu colocar a raquete nas duas mãos, eles vão ter que se virar para pegar e não vão tocar na bola, então a bola não vai ter tanto contato aí com eles. O que vai ter contato é aquele material que é individual, que depois que acabou, você pede para eles limparem, higienizarem e devolverem separado do resto dos materiais. Mas se eles trouxeram de casa, como é uma possibilidade também, esse material pode ficar inclusive com eles, ou separado em algum lugar da escola que você guarda os materiais dos alunos por nome, alguma coisa nesse sentido, e facilita bastante na hora que você for fazer essa atividade. Um outro esporte que eu gosto bastante, e pelo menos aqui na realidade que eu vivo é possível de fazer algumas atividades, é o badminton. É um material que não tem tanto contato entre as pessoas, e se tiver uma boa quantidade, uma quantidade grande, é possível fazer sem ficar trocando de material. Caso você não tenha quantidade suficiente para cada uma das pessoas, você pode fazer um grupo que vai estar trabalhando com a raquete, outro grupo que pode estar trabalhando, por exemplo, com o zebol, que tem essa questão da raquete, confeccionar algumas raquetes para poder fazer essa atividade. Uma dica que eu acho bem legal do badminton é usar aquelas bolinhas da piscina de bolinha. Ela é bem fácil de limpar, e é muito legal usar ela no badminton para iniciação. A peteca é um material que às vezes perde bastante, estraga, é caro, e a gente pode fazer essa adaptação usando as bolinhas de piscina de bolinha, que é barato, muito fácil de encontrar, e a maioria das escolas pode ter já. Aliás, esse é um material que você pode usar em vários outros jogos, é só pensar o que eu posso estar adaptando. Se você precisar de uma bolinha, eis aí uma bolinha muito fácil de usar e fácil de limpar.
E como eu não posso deixar de falar, outros materiais que são muito interessantes de usar nas aulas, muitos deles são muito fáceis de serem confeccionados e cada um pode ter o seu, são os malabarismos. Como por exemplo, o balangandã. Esse aqui, ó, eu tenho até um vídeo explicando como é que se faz e eu vou colocar aqui em cima, se você quiser aprender como é que faz para confeccionar, mas é bem simples, os materiais são simples, a maioria das escolas vai ter. Olha isso aqui, ó, são folhas de caderno reutilizadas que já tinham sido usadas, então é uma coisa muito simples e muito bacana de usar nas aulas. Um outro malabarismo é o de bolinha, lógico, você não precisa de uma bolinha desse tamanho, é só para ficar mais fácil de você ver, mas você tem inclusive como fazer bolinhas de bexiga com areia dentro, com painço, e eu posso deixar aqui também, ó, você pode olhar aqui em cima que eu vou deixar como é a confecção desse material. Outro material muito fácil é o tule, fácil e muito interessante da gente começar a trabalhar. Uma adaptação que eu uso com ele são as sacolinhas plásticas de supermercado. Também tem vídeo aqui no canal e como eu acho que não vai caber tudo isso aqui, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo. E não posso deixar de falar deste material que também é bem interessante. Isso aqui é EVA, caixinha de leite e papelão. Basicamente isso. Você pode estar fazendo, e eu vou deixar aqui embaixo na descrição o vídeo que mostra um pouquinho como é a confecção deste material, e você pode estar usando aí na sua escola com seus alunos, você pode pedir para que eles façam isso em casa, usar aí a questão do híbrido. Eles não precisam fazer tudo na escola, muitas coisas eles podem fazer antes e levar para a escola, mas fique preparado, às vezes eles não vão fazer e você precisa ter uma estratégia para lidar com isso. Outro malabarismo bem legal de se usar é esse aqui, o diabolô, que você pode estar usando com seus alunos, muito fácil de limpar, mas você precisa ter ele, porque ele é mais caro. Às vezes a escola que você trabalha consegue estar comprando esse material. Eu tenho alguns vídeos aí que ensinam como é que você começa trabalhando com esse material. E é bem fácil de limpar também. Alguns deles são de madeira, mas se a gente usar aí o álcool 70 não vai ser um grande problema. E para você que está aqui nesse vídeo até agora, a dica mais importante de todo o vídeo. Quando você for trabalhar na escola, seja em momento de distanciamento, seja qualquer outro momento, trabalhe por temas. Não trabalhe procurando atividades. Qual a próxima atividade que eu vou fazer? Qual a próxima atividade que eu vou fazer? Isso atrapalha muito a sua vida. Isso vai fazer com que suas aulas sejam difíceis. A preparação dela vai ser demorada e muitas vezes acaba perdendo o significado para os alunos. Se você trabalha por temas com seus alunos, então, por exemplo, eu vou trabalhar com o circo como tema. Você pode estar trazendo as acrobacias, você pode estar trazendo os equilibrismos, todos dentro desse tema. Isso ajuda inclusive para você achar outras atividades. Quer ver? Se eu penso que eu tenho que estar trabalhando um esporte de marca com meus alunos e nesse esporte de marca eu vou trabalhar o atletismo, é só eu pensar como eu vou adaptar o atletismo para crianças de segundo ano, de terceiro ano. Quais são as brincadeiras que existem e como eu vou adaptá-las para fazer isso com os seus alunos. Se você ficar pensando qual a próxima atividade que eu vou fazer, qual a próxima brincadeira, isso acaba ficando muito difícil, atrapalha muito, você vai ficar desesperado na internet. Gente, preciso de atividade. Mas se você pensar pelo tema, é só você ver quais são as habilidades que você está tentando trabalhar, qual é o seu objetivo. E diante disso, é muito mais fácil você procurar, inclusive muito mais fácil de você pedir para outras pessoas. Eu já tive muito no Facebook, por exemplo, as pessoas pedindo para mim: ah, eu preciso de uma atividade para a escola. Mas atividade para trabalhar o quê? Qual o seu objetivo? Gente, se vocês colocarem isso dentro de uma temática, é muito mais fácil de vocês pensarem qual atividade vai ser trabalhada e mais fácil ainda das outras pessoas te ajudarem. E se você acredita que esse vídeo tem algumas ideias interessantes, ideias boas, compartilha ele com as pessoas que trabalham na sua escola, em outras escolas, outros profissionais de educação física. Nós não podemos ficar reféns da opinião de outros profissionais que nem são da nossa área. E para isso a gente precisa se preparar, precisa de estudar, ir atrás e saber o que eu posso, o que eu não posso, quais são as adaptações que eu consigo fazer diante da realidade que eu tenho. E para dialogar um pouco mais sobre a educação física escolar, eu indico para você
esse vídeo aqui. Talvez ele possa te ajudar a trazer outras reflexões para a área da educação física e que também tem muita intervenção de profissionais de outras áreas, a gestão, inclusive muitos professores de educação física talvez discordem da visão que eu trago aqui. E isso não é problema, nós temos mesmo que dialogar. E se você gostou então desse vídeo, deixe o seu joinha e até a próxima. Tchau!